Continuação do capítulo 3. Calculando o custo. Alcançar aquele nível de busca em que nada mais importe não é opcional. É o padrão divino para todo crente em Jesus. Às vezes somos levados a acreditar que aqueles que cumprem o padrão da busca apaixonada são os que poderíamos classificar como crentes especiais, enquanto aqueles que não cumprem o padrão seriam classificados como crentes normais. Grande engano. Preste atenção ao que o nosso Senhor falou acerca disso. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 25 ao 27, grifo do autor. Parece-me que muitos acham que os cristãos que decidem tomar a sua própria cruz são especiais. Então, o que dizer dos que não tomam a sua cruz? Seguindo essa linha de raciocínio, acabamos concluindo que eles não são os normais. O problema é que, pelas Escrituras Sagradas, essa ideia não tem base alguma. Jesus ensinou que quem não toma a sua cruz não pode ser seu discípulo. Ou se toma a sua cruz e é um discípulo de Cristo, ou não se toma a cruz e não é um discípulo de Cristo. Não tem outra forma de ver isso. Como disse François Fenelon, não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte para o eu. É importante observar também que, depois de classificar quem é quem não é discípulo, na sequência do seu ensino, o Senhor Jesus nos mostra que todos deveriam aprender a calcular o custo antes de se lançar em qualquer empreitada. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar a quem vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, do 28 ao 33. É lógico que o mestre não estava preocupado em ensinar apenas sobre planejamento financeiro, importância de fazer um orçamento ou técnicas da construção civil. Ele usa isso como um exemplo para aqueles que querem ser seus discípulos. Cristo está mostrando, por meio desse exemplo, que é necessário calcular quanto custa ser um discípulo antes de nos dedicarmos a esse projeto. O Senhor Jesus nos mostra que, à semelhança da edificação de uma torre, há aqueles que entram na caminhada cristã ignorando completamente o custo necessário para chegar até o fim. Não concluem a construção porque entraram nela completamente despreparados para o custo que os aguarda. O significado da segunda alegoria é o mesmo. Ele fala de um rei que, para entrar em guerra com outro rei, precisa calcular o custo do projeto para ver se pode dar cabo dele. E atente para o detalhe de que, em ambas as parábolas, a moral da história não é apenas sentar para calcular quanto custa a empreitada. A essência da mensagem tem a ver com por que temos de fazer as contas. A conclusão, o ponto central desse ensino de Cristo é que é melhor não começar do que começar sem ter condições de concluir a empreitada. O que isso nos remete? À semelhança daqueles que começaram a construir a torre e não puderam concluir, temos muitos cristãos, ao longo da história, e em especial em nossos dias, que não completam a carreira cristã. E assim, como foi dito na parábola, o projeto acaba se tornando alvo de zombaria. O Evangelho sofre escárnio e até descrédito por conta da nossa ignorância do que é, de fato, ser um cristão. A mensagem deste livro não diz respeito apenas a ser um cristão melhor. Ela fala de sermos verdadeiros cristãos. Se amar ao Senhor de todo o coração é o maior mandamento,
E mesmo assim, se insistimos em nem sequer cumprir o primeiro da lista, o que esperar acerca da nossa obediência aos demais decretos divinos? Muitos abraçam o Evangelho pensando apenas naquilo que podem lucrar com a sua decisão. Infelizmente, a negligência da Igreja começa a partir da nossa própria pregação e ensino, em nossa apresentação do cristianismo, que tem se tornado cada vez mais focada nos benefícios que as pessoas podem ter, em detrimento do preço que elas terão de pagar. Preço? Você falou em preço a ser pago na vida cristã? Eu não, quem falou foi Jesus. Ele é quem disse que temos de calcular o custo antes de começar a carreira cristã. O conflito que esse conceito gera se deriva de uma visão incompleta dos princípios bíblicos. Ultimamente, tenho ouvido muita gente afirmar que quem entende a graça sabe que não há lugar para o esforço na vida cristã. O problema dos que fazem tal afirmação é que estão apenas com a parte da verdade. Não estão enxergando o quadro todo. Quando chegamos a Cristo, recebemos uma salvação que é pela fé e não por obras. Efésios 2, 8 e 9. Não há mérito algum em nós e nada que possamos fazer que nos qualifique a receber a salvação como se ela fosse algum tipo de recompensa. Isso é mais do que óbvio e ninguém questiona essa verdade. Porém, uma coisa é dizer que nossos esforços não nos fazem merecedores, o que é fato. E outra coisa é dizer que eles não são necessários e que não podem, em hipótese alguma, interagir com a graça. O próprio Cristo afirmou: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24, versão NVI, grifo do autor. Se não há necessidade de esforço, por que Jesus exigiria isso de nós? A graça não é uma obra unilateral da parte de Deus. O acesso à graça é por meio da fé, Romanos 5:2. Se eu não crer, não acesso os depósitos da graça. Portanto, a graça não apenas age em nossa vida, ela reage ao nosso comportamento de fé. E essa fé não se expressa somente por meio de palavras, Romanos 10, 9 e 10, mas também por meio de obras, Tiago 2, 17 e 18. As recomendações bíblicas sobre diligência, dedicação e esforço são abundantes no Novo Testamento. Embora elas não nos façam merecedores de Deus ou de seu reino, não significa em absoluto que Deus e seu reino não mereçam nossa diligência, dedicação e esforço. Observe a instrução do apóstolo Pedro. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. 2 Pedro 1, 10, grifo do autor. A direção é clara e específica. Reunir toda a diligência, não parte dela, mas ela toda. E depois de empregarmos toda a diligência que já temos, ainda precisamos crescer para aquele nível de dedicação que ainda não temos, ou seja, uma diligência cada vez maior. Paulo também estava disposto a dar o melhor de si para viver a vida cristã. Em sua defesa diante de Félix, governador romano, o apóstolo disse: por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24:16, grifo do autor. Escrevendo aos Coríntios, ele declara: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. 2 Coríntios 5:9, grifo do autor. Além de falar do seu próprio esforço, o apóstolo também recomendava aos cristãos que se esforçassem. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. 1 Tessalonicenses 4:11, versão NVI. Insisto, isso não significa que alcançaremos resultados espirituais apenas mediante o esforço, mas sim que não viveremos o melhor de Deus sem ele. Nosso amor e busca ao Senhor devem ser de todo o coração. Nossa obediência e diligência devem ser completos. E com o assunto da nossa entrega não é diferente.
O Evangelho também requer rendição total. E precisamos, como afirmei anteriormente, notificar as pessoas a respeito do custo antes mesmo de elas começarem a caminhada cristã. Nossa geração tem recebido um Evangelho transgênico, que representa muito bem os direitos do homem na aliança com Deus, mas se recusa a apresentar os deveres do homem no relacionamento com o Senhor.